o mesmo, dentro e fora do lar. Seja o mesmo, dentro e fora do lar. Eu ainda vou mais. Seja mais dentro do lar do que fora do lar. É mais importante. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado, a continuidade da família. Nenhum e outro seja o mesmo, firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um que aqui está. Sabemos, meus queridos irmãos, que a cada problema resolvido em nossa vida, teremos outro. Esse laboratório chamado Planeta Terra, no qual viemos encarnados, ou melhor, no qual tivemos a oportunidade, pelos nossos pais, de estar aqui e recolher assim os nossos desafetos. Temos sempre que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Nada como um dia após outro, nada como uma fé para mover montanhas. Irmãos, não fiquemos tristes às vezes com aquele problema que nos assola, seja familiar, seja financeiro, seja profissional. Deus, nosso porto seguro, com certeza Ele sempre nos dará o conforto necessário. Ele sempre nos dará tudo o que necessitamos, inclusive o seu ombro, a sua energia, o seu calor. Que a paz esteja sempre no meio de nós, que Jesus possa iluminar as cordas vocais do nosso nobre irmão que veio hoje falar o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja onde sempre, que assim seja. Vai trabalhar não? Vamos. Obrigada. Obrigado, Deus. Uma boa noite. Jesus nos auxilie no entendimento dos seus evangelhos, dos seus ensinamentos, principalmente na prática dele no dia a dia, a fim de que a gente consiga o objetivo espiritual que nos trouxe mais uma vez uma reencarnação. Lembrar sempre que toda obra no bem é pela honra e glória do nosso Deus. Pedir a proteção e um amparo da nossa reunião, nossa conversa. Deixar vocês também à vontade para qualquer um que, porventura, quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, desde que a gente não saiba, a gente pode depois, de uma forma, estar respondendo. Nós vamos estar podendo falar aqui, interessante que o Luiz leu sobre o livro do Doutor de Pastoria, Minutos de Sabedoria. A gente vai acabar falando um pouco de minutos, de horas, de milênios, mas nós vamos falar aqui a passagem de Jesus de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. No versículo 11 ele fala: eu sou o bom pastor que cuido das minhas ovelhas. O ladrão chega o louco, ele corre e deixa as ovelhas à solta. Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. E Jesus falou isso aos seus apóstolos de uma forma especial e em particular. Eu vou pedir licença aqui também para remontar alguns ensinamentos, algumas colocações que o Haroldo Dutra Dias fez, sem nenhuma pretensão de fazer um livro na condição dele, mas que ele fez um estudo, um apanhado de dados, que eu vou pedir licença a ele para a gente poder estar remontando aqui e inserir a nossa fala.
Jesus veio então e nos colocou que veio para ter vida e vida abundante. A gente poderia questionar se nós hoje estamos nesse estágio de vida abundante. É interessante. E o que seria vida abundante? Será que vida abundante seria viver muitos anos? Na época de Jesus, a vida média na época de Jesus era em torno de 30 anos. Levaram séculos para que chegasse a 40, 50, 60 anos. Mas, na realidade, vida abundante não seria isso. A gente pensa de imediato em abundância material, né? Mas talvez não seja isso também, com certeza não seja. A vida abundante seria o que? A vida após a morte. Jesus não precisaria estar exortando isso ou ensinando esse tipo de coisa. Bastaria esperar cada um de nós, todo mundo morrendo, a gente vai ver que tem vida após a morte, né? É interessante a colocação que é feita no sentido do esclarecedor, que estava esclarecendo um espírito numa sessão espírita mediúnica, né? E o espírito estava com a cabeça muito dura, muito empenhado em não aceitar, muito rebelde, né? Muito revoltado, e por fim o rapaz, o esclarecedor, perguntou: você acredita na vida após a morte? Ele falou: não, né? E ele já tinha morrido e estava vivo, né? O esclarecedor então falou: você vai ter muito motivo para acreditar, né? Mas nessa questão da vida e abundância, como é que a gente poderia falar então? Vida e abundância depois da morte é tudo normal, né? Mas se a gente pegar também um detalhe aqui desse tempo nosso de vida e abundância, remetendo ao nosso tema específico, na essência dele, se nós não estamos ainda tendo essa vida e abundância que Jesus nos exortou seus apóstolos e chamou a nós para tê-la, o que está faltando? O que está precisando? O que é isso? Isso é interessante. A gente ainda tem muito tempo para alcançar essa vida abundante. A gente já teve muito tempo. É interessante isso. No Testamento, no Velho Testamento, ele nos exorta no Velho Testamento, na Gênesis de Moisés, sobre o Shabá. O Shabá, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até na tarde de sábado. O Shabá é o sábado dos judeus, da religião do judaísmo, né? Em que eles deixam de fazer qualquer coisa, não fazem nada, não trabalham, não fazem nada, não mexem com nada. É uma ligação direta com Deus. Então esse Shabá deles, dentro do entendimento religioso deles, esse sábado, da sexta-feira, depois do pôr do sol até o sábado à noite, eles não fazem nada, e toda semana é assim, para manter essa relação mais íntima com Deus. Interessante isso, né? Mas aqui também é interessante, se a gente passar e lembrar do Salmo 93 de Davi, e também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a gente vai ver aqui. Vou pedir licença para vocês, até para ler uma passagem dessa carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 8, versículo 3, onde ele fala assim: pedir licença para vocês para ler dois versículos, dois versículos da carta dele. Ele fala: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? É o desejo da sensualidade, é o desejo das coisas materiais. Pedro fala isso nos últimos dias. E dizendo eles: onde está a promessa da sua vinda do Cristo, né? Onde está a promessa dele, que eles não vieram, né? E depois ele vai falar aqui no versículo 8, né? Mas aí sim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia são 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Falando para esse pessoal que estava esperando Jesus, né, a vinda dele, que não tinha vindo ainda então, até então. Como nós esperando também essa nossa vida em abundância. E aqui é interessante a gente pensar, se um dia para o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos é um dia, essa semana então, para chegar no sábado, no Shabá, uma semana de 7 dias, considerando cada dia 1000 anos, são 7.000 anos. E aqui é interessante que depois disso, Kardec Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 52 até 59, ele pergunta se Adão foi o primeiro homem que surgiu na Terra. O que os Espíritos respondem? Nem o primeiro, nem o único. Interessante. Essa questão do único é interessante a gente abrir um parênteses aqui, né? E
quando alguém questionou sobre a reencarnação ao Chico, num programa dele, né? Que se tinha Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim matou Abel, como é que explica esse negócio da reencarnação? Né? Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, o Chico para um pouco, pensa e fala, olha, Caim depois de matar Abel, está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 a 6, se não falha a memória aqui, nessa passagem de Gênesis. Depois que ele mata Abel, ele foi expulso da frente do Senhor, ele foi para uma cidade chamada Nod. E lá nessa cidade Nod, ele casou-se. Quer dizer, tinha homens, mulheres, crianças lá. Na cidade Nod ele casou e teve um filho que ele deu o nome de Enoque. E depois ele fez uma cidade e chamou essa cidade de Enoque em homenagem ao seu filho. Então, a gente já percebe a figuração de Adão, Eva, Caim e Abel. Como é que você vai para Nod? Tem gente, tem mulheres, tem crianças, tem homens, tem... Por isso os espíritos responderam. Adão não foi o primeiro demônio. Mas em Kardec continua perguntando, né? E fala, mas quando mais ou menos então existiu Adão? Eles falam que sim, foi o primeiro demônio. Quando mais ou menos que ele viveu aqui? Os espíritos respondem mais ou menos na data que você assinalais. Aí começa. 4.000 anos antes de Cristo. É bem interessante. 4.000 anos antes. Nós estamos falando de semana, 7.000 anos, estamos falando de Shabbat, encontro íntimo com Deus. 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo foi feita uma primeira peneirada dos caídos pela primeira vez. Quem foram os caídos pela primeira vez? Se a gente remontar o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, com o Espírito de Emmanuel, nós vamos ver lá sobre um sol de nome Capela, que tinha um planeta mais ou menos semelhante à Terra à época, que passou por um processo de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. Notadamente, o que está acontecendo com a nossa Terra hoje. Por isso que é interessante a gente ver essa questão do tempo que nós temos. É lógico que a nossa condição vital, nosso princípio vital já foi acertado conosco, de cada um de nós antes da gente encarnar. Nós já sabemos a qual o montante de princípio vital que cada um de nós ia ter para o tempo que a gente queria ou poderia viver aqui, vivenciar a nossa encarnação. E através desse princípio vital, desse tempo que a gente passaria aqui, o que a gente poderia fazer? Nós participamos disso com certeza. Do estágio mediano que a gente se encontra, nós participamos, nós já falamos aqui também, é muito interessante, né? Nós pedimos, eu quero ter mais paciência, eu quero saber perdoar, eu quero ter indulgência com os erros dos outros, bíblia, né? Benevolência para o outro, indulgência com os erros alheios, perdão das ofensas, porque de lá a gente tem um entendimento diferente. De lá a gente tem a nossa amplitude de entendimento abre. Então o corpo nos limita, o corpo nos constringe, o corpo nos causa dor, nos causa cansaço, nos causa frio, nos causa calor, nos causa confusão mental por vezes. Então, tudo isso natural no processo que nós merecemos? Não, nós merecemos, nós somos filhos, a gente tem que enfim projetar esse entendimento. Cada um de nós é filho de Deus, é uma criatura, uma criação de Deus. Como pode estar errado? Nunca vai estar errado, ninguém. Aqueles de nós, os nossos irmãos, num montante maior de ignorância, estão se comprometendo com a lei de Deus, mas haverão, não de ir para o inferno eterno, porque seria um contrassenso da misericórdia e bondade de Deus, nos criando simples e ignorantes e nos punindo por errar. Não. Nós temos que começar a projetar esse entendimento dessa magnanimidade de Deus e deixar de ter a culpa, o remorso de que nós erramos. Nós erramos ontem, estamos errando hoje, vamos errar muito ainda. Mas o nosso destino, nosso porto de chegada é a condição crística. Comunidade da qual Jesus faz parte. Esse Cristo que criou essa terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Às vezes a gente fica inseguro, a gente fica ansioso pelos nossos governantes, por isso aqui, da terceira guerra, não sei o que, guerra nuclear, papapá. E Jesus, quando Bartolomeu falou que queria que a mensagem de Jesus chegasse àqueles que governam no mundo, Jesus falou, Tiago, quem governa o mundo é Deus. Não é quem governa no mundo, quem governa o mundo é Deus. Tudo está de acordo com as leis dele. Lógico que nós não somos fantoches e marionetes nas mãos dele, nas decisões dele. Nos ama tanto e respeita as nossas decisões. Até porque é a melhor maneira de a gente fazer o nosso aprendizado mesmo errando. E Jesus entende e percebe que o erro faz parte do processo de acerto. Ele não nos julga, ele não nos julgar nunca, mas não nos pune, nem Deus nos pune.
entende a nossa condição dele. Jesus vê em cada um de nós um anjo. O pessoal acabou de cantar aqui, chamando Deus de meu paizinho, bonzinho, favo de mel. Olha que maravilha. É esse entendimento que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Mas como mesmo das dificuldades que eu estou enfrentando, os testemunhos, das lutas, das dificuldades financeiras, de trabalho, de orgânicas, faz parte do processo. Nós não estamos sozinhos. Jesus nos falou no começo que não abandona as suas ovelhas. Cada um de nós é uma ovelha dele. Por ele, muito amado, porque ele não vê em nós o espírito ainda ignorante, natural, da sua passagem da ignorância para o saber, mas ele vê em cada um de nós um Cristo, ele vê em cada um de nós um anjo. Então ele não nos julga, não nos julga a ponto de, na cruz da crucificação, ele se volta a Deus e fala: Pai, perdoa-os. Ensina eles como é que tem que ser, faz com eles o que estão fazendo comigo, te bata eles, traz, abandona eles. Não, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. E quando Nicodemos se volta para Jesus, numa fala da espiritualidade, ele fala: Senhor, o Senhor pediu perdão a Deus por aqueles que estavam traindo o Senhor, abandonando, chibatando e crucificando. E Jesus se volta a Nicodemos, no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, com o Espírito Humberto de Campos, no São fala a Nicodemos. Ele se volta a Nicodemos e fala a Nicodemos: justamente por serem ignorantes, são dignos de maior compaixão. Esse é o nosso Cristo, meu irmão. Por sermos ignorantes, somos dignos de maior compaixão. Não é pecado, não é pagar, não é sofrer. O pessoal fala que espírito gosta de sofrer, mas a gente é muito voltado à ação e inação, é assim, causa e efeito, mas a gente é muito ligado ainda à lei de Daniel, olho por olho, dente por dente. E dessa forma, grande, Mahatma Gandhi falava olho por olho, todo mundo terminaria certo. Uma guerra. Então não é isso, nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos na nossa melhor hora. Voltamos aqui ao nosso tempo. Que tempo é esse da vida em abundância? Voltamos à questão aqui dos 7.000 anos. O Adão com 4.000 anos, então nós teve então uma peneiração, uma primeira retorno dos caídos pela primeira vez do Capela, desse planeta do Sol Capela, que voltaram para o planeta original deles. Quase todos os egípcios voltaram. Poucos hebreus, arianos, quase nenhum, hindus, um pouco também. Então, foi feita a primeira peneiração dos caídos pela primeira vez. Nós, embora não necessariamente sejamos oriundos do Sol, do planeta do Sol Capela, que existia aqui já os chineses e os hindus, são quatro etnias: os hebreus, os hindus, os arianos e os egípcios. Já estavam aqui os chineses e os hindus. Então foram essas 6 etnias, essas 6 que povoavam já a terra e deram povoar, que construíram toda essa condição de entendimento nosso. Não necessariamente ele seja do Capela, mas eles voltaram para o caminho desse mundo. Não falou isso. Meu reino ainda não é desse mundo. Ele se volta aí sim na economia e fala: eu não teria vindo de meu pai sem essa certeza de instaurar o reino dele ainda nessa terra. E nós estamos nesse processo agora, meus irmãos. Por isso é tão sublime, embora tão difícil, confuso, essa época que nós estamos passando. O Chico já falava isso, em 1971, o mundo saiu de cabeça para baixo. A cada notícia, a cada manhã, uma situação que a gente não imaginava que poderia acontecer. Está tudo sob a direção de Deus. Existe uma mão de Deus conduzindo essa nave nossa. O diretor dessa nave, quem está conduzindo essa nave no leme é o nosso Cristo Jesus. Tem tudo para dar certo e vai dar certo, porque é da vontade de Deus, e nenhum homem pode impedir que a vontade dele seja efetivada, porque a vontade dele é que seus filhos sejam felizes e de novo a vida em abundância. Então, lá em Adão, e é interessante Adão e Eva, a gente vem e coloca em Adão e Eva que é a perda do paraíso. Olha que coisa. Então, bem na condição figurada da serpente, né? A serpente falando, né? Um negócio simples. Se ela queria que Eva fizesse alguma coisa, por que ela não fazia e pegasse os poderes de Deus? É lógico, tudo figurado, né? Mas essa questão, então, lá de Adão, começou a partir de Adão, os caídos pela segunda vez, que somos todos nós. E, de novo, a gente tem que ver que hora é essa. Que nós vamos chegar nos trabalhadores da última hora, que são os espíritos dos trabalhadores da última hora. E que última hora é essa? Quantos minutos nós temos dessa última hora ainda? Então, meus irmãos, 4.000 anos antes de Cristo, nós temos mais 2 de Cristo, 6.000 anos.
Nós entramos, então, 6.000 anos no último dia, no 7º dia da semana. Nós entramos quando? Se nós temos 6.000 anos já, e se a gente considerar, que é interessante, se nós já andamos 4.000 anos de Adão para cá, é interessante Adão também, que como Adão teve aquela questão assim de Caim matando Abel, nós não fomos na Eva pegar lá a maçã, contrariar a vontade de Deus, não. É que nós, os homens, nós com nosso orgulho, nossa vaidade, etc., nós todos, daquela época, tudo, de lá para cá, de vez que nós estamos aqui há 10.000 anos mais ou menos, civilizações, 200.000 da era da cívica ainda, 10.000 mais recente, nós então tiramos Deus do centro da nossa vida e queremos colocar nós, o homem, a mulher, né? Mas o homem como autossuficiente, Então nós tiramos Deus da nossa vida, do nosso ciclo de aprendizado e aproveitamos ou apostamos na nossa capacidade de decidir a nossa vida, o nosso destino, o que a gente precisa fazer, ou não fazer, falar ou não falar. E aí começou a complicação. Tão logo isso aconteceu, de uma forma figurada assim, mas tão logo isso aconteceu, Caim matou Abel e já desestruturou a família. Embora tenha ido para norte, construído uma outra família particular dele, mas a família já ficou desestruturada. Mas chegando de novo, meus irmãos, para a gente chegar no momento que nós estamos aqui, os 4.000 anos de Adão e 2 de Jesus 6, nós entramos no último dia da semana. E como é que é esse último dia? Onde que a gente vive isso? Né? A Lua veio nos ajudar nisso aí, porque se ele fala que na segunda carta de Pedro, capítulo 8, versículo 3, ele fala que para o Senhor 1.000 anos é um dia e um dia são 1.000 anos, né? 1.000 anos é um dia tem quantas horas? 24. Então, se o dia tem 24 horas, a gente pegar 1.000 anos e dividir por 24, nós vamos achar o quê? Não tem como fazer de cabeça não. Mas 1.000 anos dividido por 24 dá cada hora, então, cada hora do nosso dia, que nós estamos no último dia, o 7º dia, o Shabat, nós estamos entrando, embora não seja Shabat o nosso judaísmo, mas assim, só para fazer a lembrança, nós entramos no último dia da nossa semana. E voltando de novo, 1.000 anos dividido por 24 horas, nós vamos ter 42 anos. Então cada hora tem 42 anos. Não são tranquilos. A última hora eu achei que a última hora era 60 minutos, mas nós temos 42 anos. Se a gente lembrar do Pinga Fogo do Chico, 1971, era um programa para ser a Rede Tupi, foi transmitido aqui em preto e branco, na época, pela TV Triângulo, canal 8 aqui de Bernânia. Foi um Pinga Fogo que a Rede Tupi tinha um mediador e ele fez lá em julho, né? Era um programa de 2 horas que foi até 4 horas e depois em dezembro teve um outro Pinga Fogo desse que foi até de madrugada, o pessoal questionando o Chico, né? Inclusive tem essa questão da reencarnação do Caim, mas em determinado momento o mediador se volta para o Chico está falando dessa questão da terra de prova e expiação, voltar a planeta de regeneração, quando é que a gente vai ter essa vida abundante, quando é que a gente vai estar melhor, vai estar numa condição melhor de vida. O Chico para um pouco, pensa e parece que recebe a informação, com certeza, olha, o Emmanuel tem dito que é por volta de 2056. Os espíritos não dão data. 1º de janeiro de 2057, a Terra virou terra. Esse processo já iniciou. Já tem espíritos, segundo Bezerra de Menezes, muitos, que já foram exilados da Terra. Nós lemos aqui no Caminho da Luz, o livro do Ramiro Gama, quem já leu, os exilados de Capela. Já tem gente que vai ler os exilados da Terra. Já tem processo desse. Para quê? Para que esses irmãos, ou eles iam para um outro planeta para dar prosseguimento, como os capelinos fizeram aqui, os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus, ou eles têm essa nova chance, ou iriam para o eterno sofrimento eterno, que seria o contrassenso e uma contradita misericórdia e bondade de Deus. Como não tem inferno, nós sabemos, estamos tendo N outras reencarnações. E com certeza a gente nesse estágio de Adão, nós já tivemos aí quase 6.000 anos de reencarnações aqui, né? Muito bem. Então ele chega e para ter esses 40, o Chico chega então e fala, irmão, eu perdi 2057. Aí depois teve uma outra reunião de Ismael, que é interessante. Ismael é aquele mesmo
muita coisa que a gente pode falar outro dia, mas é muito interessante. Ismael é aquele mesmo, olha que coisa maravilhosa, gente. Abrão, na época chamava Abrão e Sarai. Abrão e Sarai, sua esposa Sarai, queriam demais ter um filho. Mesmo porque os judeus deem o primeiro filho, o primogênito, que passa toda a herança, que passa todos os ensinamentos, mas ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Não conseguia, nós sabemos um pouco da história disso aí, não conseguia. Aí a Sarai chegou para o Abrão e falou assim: Abrão, nós temos a nossa ajudante aqui, a nossa secretária, a Agar, você podia ter um filho com ela. Pelo menos eu não posso ter filho, mas o filho é seu, quer dizer, acaba sendo nosso. Bom, vamos simplificar isso aqui, não mandar muito. Bom, terminou que ele teve o filho, e o filho dele é Ismael. Mas aí depois, ela com 100 anos, e Abrão com 120, né? Aí foi pedido a ser tirado o nome dela, Sarai, tirar o I, aí ficou Sara. E Abrão colocar um A, ficou Abraão, aí ficou Abraão e Sara. Vocês vão ter um filho. Aí a Sara, mas como, né? Eu nem menstruo mais, não tenho óvulos, como é que eu não tenho filho? Bom, finalizando, tiveram o filho e deram o nome do filho de Isaac. Aí começou a complicação que tem até hoje. Ismael deu origem aos árabes, Ismael, Isaac deu origem aos judeus. Aí os judeus falaram assim: não, quem é o primogênito de Abraão é o Isaac, porque ele é filho da Sara também. Aí os árabes: não, mas o primogênito, quando Sara teve Isaac, o Ismael tinha 13 anos. Não, Ismael é mais velho, é o primogênito. Ele é o primogênito, mas não é filho seu, da Sara. Então tem que ser. Aí essa briga está até hoje. Por isso que está os árabes brigando com os judeus até nós chegarmos no acordo. Por isso que os judeus até hoje nós criamos o Messias também. Eles estão no ano 5.700 e uma coisa. Né? O ano deles não aceita ainda, vamos entrar no mérito, mas não aceita Jesus como um profeta, mas não como Messias a ser enviado. Bom, depois disso então, os degredados, o Emmanuel chama os degredados então de degredados de raça adâmica, são pela primeira vez, né? E Kardec então, perguntando e vendo 42 anos, e o Chico falando em 2057, teve uma reunião na espiritualidade de Ismael, esse Ismael do Abraão, que é o responsável, o governador espiritual do Brasil. O governador espiritual. Então, outros representantes dos outros países tiveram uma reunião em torno de 1830 na espiritualidade. Ismael, mais um tantos outros. Tiveram uma reunião que era para determinar alguma coisa da pauta deles com relação à terra, ao Brasil, etc. Tiveram a reunião lá, e o Ismael, então, conduzindo a reunião, como governador espiritual do Brasil, ele chega e fala: olha, a gente não pode esquecer que nós estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus. Século do Consolador prometido por Jesus. Em 1830. O que é o Consolador prometido por Jesus no nosso entendimento? Doutrina Espírita. Qual que é o marco da doutrina espírita como já consolidada e coordenada pelo Kardec, no seu Pentateuco, seus 5 livros, mas a publicação, a edição do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 1857. Então o século XIX era o século do advento do Consolador prometido por Jesus. Mas Ismael não para aí. Isso era 1830. Ele fala: a gente não pode esquecer, nós estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus. Serão 100 anos para os próximos 100 anos. Serão 100 anos para os próximos 100 anos. O advento do Consolador a gente entende como a edição do Livro dos Espíritos, 1857. Mais 100 anos, 1957. 100 anos. Dos próximos 100 anos, mais 100 anos, 2057. Então, efetivamente, né, quando o Chico fala que o Emmanuel tem falado que é em torno de 2057, aqui agora não é mais 2012, não é 2000, não é 2019, não é nem isso nem aquilo. A coisa mais certa é 2057. Muito bem. Agora, 2057. 2057, nós estamos no ano 2023. Bom, se a gente pegar 2057, então,
para ter a última hora. Agora, para a gente entrar na hora, nós já viemos de milênio, viemos 200 mil anos lá da civilização massífica, viemos nos últimos 10 mil anos, milênios, chegamos agora na hora. Bom, se nós estamos no ano, se 42 é a última hora, e 2057 é o marco, né? 1º de janeiro de 2057, é o marco da Terra passando de prova de criação para regeneração, onde os espíritos mais equilibrados, nós outros ponderados, vão passar por mais experiências mais sutis com aquela vida abundante que Jesus falou. Mas então, se a gente pegar 2057 e tirar 42 anos, nós estamos tirando uma hora total do último milênio, do sétimo dia. Então, 2057 menos 42, que eu já vi aqui também, vai dar 2015. Meus irmãos, a partir do ano 2015 nós entramos na última hora. Nós já estamos 7 anos da última hora. E se a gente pegar esses 7 anos, 42, que é uma hora, e dividir 7 por 42, nós vamos achar mais ou menos em torno de 17%. 17% de 60 minutos, aí a gente chega na hora. 17% de 60 minutos dá mais ou menos 10 minutos. E essa última hora, nós já andamos aqui, pessoa que olha, nós já andamos 25, né? E essa última hora nossa, nós já andamos 10. Nós temos mais 50 minutos. Aqueles de nós que aqui na Terra, eu incluo entre eles, não sei o que combinei lá em cima, mas se eu combinei que até 2057 eu estaria aqui, viu Daniel? Por 100 anos, é difícil. Mas eu não estou com pressa, acho que ninguém está com pressa aqui também. Então, todo mundo está querendo. A turma mais nova aí está tranquilo. E às vezes nós também, se vai, não é mais velho, agora mais experiente, né? O mais velho agora é 75, né? Passou coisa boa. Eu estava com já 60 anos, então eu sou mais idoso, a desvantagem é que não tem vaga de idoso mais. Mas brincadeira à parte, todos nós que nós estivemos aqui, aqueles nossos parentes, os pais, irmãos, que já foram por lá, nós estamos aqui, vamos acompanhar de lá, né? Com muito mais detalhes, com muito mais recursos, né? Do lado de lá, acompanhando essa passagem. Não é uma passagem mágica, não é uma passagem festiva. Então, nós já andamos 10 minutos, quer dizer, nós temos então agora de 2023 até 2057. Aí, 57 vezes 23, vai dar. 57 vezes 23 vai dar 34. Isso. Nós temos, para aqueles que estiverem aqui 34 anos, e eu não estou lembrando sem nenhuma pressa, nós temos que fazer em 34 anos o que nós não fizemos em 6 mil anos de civilização. O que nós não fizemos em 6 mil anos, nós temos 34 anos para fazer. Hoje a gente vai estar lendo um dia dos exilados da Terra. Isso é sério agora, sem brincadeira, é sério. Nós estamos na última hora, andamos 10 minutos dela, até mais 50 minutos, cruzamos, contando toda essa história de para o Senhor 1000 anos é um dia, e um dia 1000 anos, 24 horas, 42 anos. Nós temos 34 anos para fazer, meus irmãos, o que nós não fizemos em 6 mil anos e 10 minutos e mais, 6 mil anos e mais 22 anos. 6.022 anos. E nós não fizemos em 6.022 anos, nós temos 34 anos para fazer. Aí a gente fala assim, mas como? O que eu vou fazer? Nem sei o que eu tenho que fazer, não sei o que eu definirei em si. O que eu vou fazer? Jesus ajudou. Não, Jesus patenteou o que nós temos que fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como assim. A gente escuta isso, sai e fala assim, amar a Deus? Como? Como é que eu vou amar a Deus? E fica por isso aqui mesmo, né? Não sei, né? O doutrina espírita chega e nos ajuda. Sacrifício mais agradável a Deus. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o sacrifício mais agradável ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador? O nosso Deus bonzinho e paizinho, os meninos cantaram fado de mel. E nos ama de uma forma que a gente nem imagina. E a gente chega aqui cheio de culpa. Nós vamos poder falar mais do que isso. Até que hora? Nós vamos ter que falar também dessa culpa, desse negócio que a gente tem. Então, nós estamos
que nós temos que fazer? Amar a Deus sobre tudo a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Vai e reconcilia-te com o teu adversário quando você está a caminho com ele. Aí a gente fala assim, inimigo com certeza, não tem assim. Mas tem alguém que antipatiza gratuitamente com a gente, que a gente antipatiza é ruim para a gente. Se alguém não gosta da gente, sem nenhuma personalidade, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma autossuficiência, se alguém não gosta da gente, se eu não dei motivo, né? O problema é da pessoa. Se eu dei, eu tenho que ver e tentar me recompor. Agora, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho um problema. E eu não sei quanto tempo eu tenho para resolver. Agora, eu não sei se eu vou ficar até 2057. Já tem 2057, já não dá. Mas essa confusão que nós estamos convivendo, a Terra está em reforma. Você encosta na parede, você se medita, cai uma telha, passa perto de você, cai no seu pé, machuca. A Terra está assim. Por isso que todo dia a gente tem uma notícia que a gente fica surpreso. E a gente não surpreende que amanhã vai ter outra, também pode surpreender mais do que essa de hoje. Mas faz parte. Está tudo sob o controle de Deus. Não tem ninguém poderoso, um Deus humano que está se arvorando de poder e disso e daquilo. É gente igual a gente, ele vai morrer também, nem sabe quando. E como? Independente de desejar isso ou aquilo. Mas com certeza, todos nós estamos aqui, e ele, esse se arvora em poder, isso aqui vai morrer também. Aí a questão é em cima depois, que vai para o inferno, vai ter outra oportunidade, com certeza, todos nós vamos ter, mas é melhor que a gente comece então esse processo desses 34 anos. Mas Deus sobre todas as coisas, reconciliar com o adversário. Aí eu tenho aquelas pessoas, às vezes, que eu tenho dificuldade de relacionamento, todos nós temos, natural. Então, eu vou começar a trabalhar isso. Eu vou começar a estudar uma ofensa, difícil, né? Difícil, porque o trabalho não é eu contra o Daniel, eu contra você, eu contra você. O trabalho é eu contra mim mesmo. Contra eu mesmo, contra eu mesmo. Aí é que é bom, que eu estou com a faca e o queijo na mão. Eu não preciso do Daniel, da minha esposa, do meu filho, do meu neto, do meu irmão, de ninguém para resolver esse problema. Eu tenho que resolver esse problema. É fácil? Não. Por quê? Nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos vaidade, todos nós temos, é natural. Nós somos jovens alunos da escola da terra, da escola da vida. Todos nós temos. Eu não posso me acomodar nesse coisa e falar, não, eu nasci assim, eu não levo desaforo para casa, eu não mexo com ninguém, mas mexer comigo, eu mexer com Deus, eu não levo desaforo. E acabou, pastor, isso mesmo, nós somos espírita. Ah, mas espírita é bonzinho, deixa os outros bater uma face da outra. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou para você se deixar esbofetear, ele falou para você não vingar. Porque não precisa, porque quando você vinga, você cai no nível do que te ofendeu. Mas você está igual, você está reclamando de quem? Nós estamos igual. Gente, de novo, nós não sabemos o tempo que nós temos. Tudo bem. Se a gente for antes de 2057, muitos, meu pai já foi, minha mãe, irmão, dois irmãos meus e amigos já foi, então muitos de nós vamos também, até a vida de 2057, o ritual não. Se a gente não fizer em 2057, nós vamos fazer do lado de lá, na próxima encarnação, a gente volta para cá, a gente carrega o nosso passaporte para cá e vem com a terra maravilhosa, com internet, com o WhatsApp, com luz, com automóvel, com espiritismo, com remédio, com tanta coisa, nós voltamos para cá. Nós não vamos ter que ler os exilados da terra. Então, esse processo é que nós temos que começar sem culpa. Todos nós somos orgulhosos, todos nós temos problema, porque somos egoístas e vaidosos. Todos nós, então a gente não estava aqui, a gente estava em Júpiter, com as suas diversas luas, Saturno, com seus anéis, seus fluorescentes. Nós estamos aqui porque a nossa sala de aula é aqui. É o que nós merecemos, não. Nós somos filhos de Deus. E eles conhecem cada um de nós. Jesus nos falou, eu já era antes de vós seres, eu já vos conhecia antes de vós seres. Como é que Jesus conhecia a gente antes de ser? Ele fala que a carne vem da carne, mas o Espírito sopra de vai, só o Pai sabe. Vamos lembrar disso agora. Mas nós somos amados. Nós somos amados, protegidos e amparados para acertar. Agora, a nossa parte, de novo, voltando, depende só de nós. É difícil sim. Eu vou ter que receber uma ofensa, uma ofensa no trânsito, alguma coisa ruim no trânsito. Não, tudo bem, eu sou espírita. Alguém vai invadir o meu direito, o direito individual meu, eu não, tudo bem, eu sou espírita. Vamos chegar uma época que a gente vai fazer isso, mas assim, sem se arvorar, sem se preocupar com o que está acontecendo. Entendendo o ofensor, né? O ofensor, aquele que maltrata, que prejudica, né? Como dotado de maior ignorância. Por isso que Jesus pediu perdão. Por serem ignorantes, são dignos de maior compaixão. Vamos chegar nisso, tá bom, Jesus nos salvou. Vós sois Deus, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Nós já estamos no caminho, nós estamos criados. Nada pode impedir de alcançar, vai ter muito tempo.
E a única certeza que nós temos agora é isso, nós vamos chegar nesse estágio. E o problema que eu tenho agora? Eu quero vida abundante agora. Nós estamos falando de vida abundante, nós não temos ainda, como é que eu vou fazer? Vamos começar lembrando do entendimento de Jesus para conosco. Davi, o famoso Davi, poeta dos Salmos de Davi, em determinado momento mandou o general dele para a guerra, para que o general morresse, para ele ficar com a esposa do general dele. Elias, que queria defender o Deus único Javé, pegou os adoradores de Baal e falou que o Deus colocasse fogo primeiro no sacrifício que eles iam fazer, era o Deus único. O Deus de Baal, os adoradores de Baal, 450 profetas de Baal, um deles, ele levou no lago lá e decapitou todos. Elias veio como João Batista, que ia falar da vida do Messias. Maomé veio para pegar os árabes de Isaac e trazer de Ismael e trazer o cristianismo. Ele não iria nem casar. Ele conheceu uma princesa milionária na terra dele, viúva, casou com ela. Não tem problema ter casado, não. O casamento é normal de Deus. Mas casou com ela, se evoluiu de muito poder, fez o alvorão e daí se complicou. É interessante, Moisés, Salomão era considerado o filho de Davi, o homem mais sábio da terra. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, assim. Não sei como, né, que ele conseguia, né? Talvez por isso aqui, sem brincadeira à parte, a serpente foi na égua primeiro, né? Porque todo mundo aqui, o Maomé rolou com a princesa, o Salomão com 700 esposas e 300 concubinas dele. Mas, aí, para a gente caminhar para o encerramento já e depois falar rapidinho da culpa, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quem estava na transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Para a gente fechar com chave de ouro, a cereja do bolo. Quem estava lá? Pedro, João e Tiago subiram com Jesus. Eles dormiram, não é daquela que dormiu na hora de rezar, não. Quando eles foram procurar Jesus, Jesus estava nimbado de luz, uma luz imensa, junto com quem, meus irmãos? Jesus, Moisés e Elias. Mas Elias não decapitou 450 do Baal, estava junto com Jesus. Moisés não recebeu os 10 mandamentos, não matarás. Desceu, o pessoal estava construindo um bezerro de ouro, ele não mandou a sábia lá, matou um muito bem de gente, acabou de receber, não matarás. Estava com Jesus, estava. Jesus não pediu perdão a Deus pelos que crucificaram ele. Isso significa o quê? Que Jesus reconhece os nossos erros como parte do processo do nosso acerto. Aí a gente já caminha para o encerramento com esse entendimento de Jesus. Nós não precisamos ter culpa. Nós erramos ontem, erramos hoje nessa vida, vamos errar amanhã e muitas outras ainda. Temos N outras reencarnações para chegar à nossa condição de Espírito Cristo. Mas a gente não pode acomodar com o erro. Eu tenho que, de novo, a luta é contra mim. Eu tenho que pegar aquilo, se eu tenho dificuldade de conviver, que são oportunidades de evolução, de alcançar o que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui fazer só estudar, formar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, ter neto, isso, aquilo, mais aquilo. Eu vim cá com um nível de orgulho e de egoísmo, todos nós. Orgulho e egoísmo. Nós precisamos fazer o esforço de sair daqui com menos orgulho e menos egoísmo. Essa é a nossa mala que nós viemos buscar aqui. Menos orgulho e menos egoísmo. É difícil. Porque eu não levo desaforo para casa, porque eu faço tudo pela pessoa, quando eu peço um favor, se vira, se tiver quadrado. Mas dessa hora eu estou tendo a chance de efetivamente seguir Jesus. E nós vamos vencer, porque o projeto é de Deus. O nosso Cristo é o bom pastor, que está do nosso lado. Nunca vai voltar. Nunca não, mas não vai precisar voltar. O pessoal volta, quem saiu, nunca saiu. Meus irmãos, muito obrigado. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar lembrando essas colocações do Evangelho de Jesus. Agradecer à casa mais uma vez pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade. Grandiosa habilidade. E a cada um de vocês pela paciência e a presença junto ao nosso entendimento do ensinamento de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje por todo o sempre.